Olá! Quer aprender a montar um móvel de berço encantador para deixar o quartinho do bebê ainda mais especial? No vídeo de hoje vou te ensinar a montagem de um móvel safari, mas essa técnica pode ser utilizada para qualquer tema. Vou começar apresentando cada um dos bichinhos que irão compor esse móvel, lembrando que temos todos eles na nossa coleção Safari aqui do canal. Este aqui é o hipopótamo. Todos eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, entre 10 e 12 centímetros. A girafinha é a maior, medindo 12 centímetros e meio até o topo da cabeça e 15 até as antenas. Mas o importante é que eles tenham mais ou menos o mesmo tamanho e o mesmo peso. Este aqui é o nosso elefantinho. E por que de ter o mesmo tamanho e o mesmo peso? Para poder ter o equilíbrio no nosso móvel, senão ele vai pender para um lado ou para o outro, certo? E se tiver uma peça maior, pode ser colocada ao centro. Aqui então temos o nosso leãozinho da última aula, que ficou muito fofo. Era a peça que faltava para a nossa coleção Safari. Uma outra dica importante é que você não precisa utilizar exatamente as mesmas cores que eu utilizei. Pode personalizar conforme o tema e as cores do quartinho do bebê. E por último, nós temos também aqui o nosso macaquinho, que ele ficou já por último porque ele vai ser o centro do nosso móvel. Por isso ele está até no formato em pé. Eu vou colocar ele penduradinho, como se estivesse se segurando num galho, o que vai dar um toque diferenciado para o nosso móvel. E uma outra dica que dou para vocês é que o tema safari está sempre em alta e nunca sai de moda. Portanto, é uma ótima opção para ter no catálogo de vendas. E aqui temos então todas as peças que compõem a estrutura do nosso móvel. É um móvel musical, todo em plástico. Esta aqui seria a base, onde vamos prender os bichinhos. São 4 pontos na parte aqui mais externa. E aqui na parte central, abaixo, temos um ponto também onde vamos prender o macaquinho. E esta base, ela vem toda desmontada. E ela vem assim, ó, dessa forma, é bem fácil de montar. E aí a gente só faz assim e já está montada essa parte da base. Esta parte maior é a que vai prender no berço. Então, essa parte aqui, ó, a gente gira, é como se fosse um parafuso e prende aqui no berço. E depois é só girar novamente para fixar ele na base do berço. Então, este tipo de estrutura serve para praticamente todos os tipos de berço. Aqui nós temos a haste que vai prender a parte do móvel em si, que é a parte dos bichinhos, e a esta base aqui que vai no berço. Então, é só empurrar e encaixar. Bem fácil de montar. E após montada, essa base fica com 54 centímetros de altura. É um bom tamanho, já que eu não encontrei ainda nenhum outro que seja mais alto. Existem menores com altura menor, mas eu não aconselho, porque quanto mais alto melhor para os bichinhos não ficar ao alcance dos bebês, pois não podem ser segurados pelos bebês com risco de puxar, né, o móvel. E esta peça aqui, então, é a parte do musical do móvel. Ele é a corda, tá? Não utiliza pilha. E para a música tocar é só dar a corda aqui, girando essa parte. E tem um botãozinho aqui na parte de cima que a gente só tem que alterar aqui o modo para on ou off, que desliga ou liga, né? Então, esta parte aqui, a gente vai pendurar o móvel aqui na parte de baixo dele, dessa forma. E esta outra ponta aqui da haste vai aqui em cima. Então, para quem tiver interesse em adquirir esta mesma estrutura que eu utilizo, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. É o meu link de afiliado, então comprando através dele você também vai estar me ajudando. Para prender os amigurumis no móvel, eu vou estar utilizando aqui um fio amigurumi na cor verde. É um tom de verde mais claro, vou deixar também na descrição. E vamos antes fazer aqui 6 folhinhas. Eu tenho aqui 5 apenas, mas vamos precisar de 6 folhas. Tem vídeo também aqui no canal ensinando a fazer as folhas. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Aqui no nosso hipopótamo eu já tenho aqui o cordão de correntinhas, já com a folhinha presa, para vocês verem como vai ficar. É essa parte aqui que nós vamos fazer agora em todos os bichinhos, certo? A folhinha já vai presa aqui, ó, sem costura. A gente já prende ela na hora que vai fazer as correntinhas. É bem fácil de fazer.
E sempre vamos deixar um fio de sobra, que é o que vai prender depois na estrutura do móvel. Esse fio aqui, ó. Então, não tem uma medida exata, mas deixa um fiozinho aqui maior para prender depois no móvel. Esta parte vai ser presa aqui, ó. Bem nesse furo que tem aqui na estrutura do móvel. Vamos agora então aprender na prática. Vamos deixar aqui um fio já de sobra bem no início da nossa correntinha. Deixe uma sobra de fio aí um pouquinho grande. E vamos segurar esse fio atrás da cabeça aqui de um dos bichinhos. Eu peguei aqui o elefantinho. Cuida para ficar bem centralizado aqui acima. E aí nós vamos inserir a nossa agulha, ó, não no anel mágico. Nós vamos inserir aqui entre o anel mágico e a segunda carreira, certo? Insere a agulha ali e laça o fio lá atrás, prendendo o fio com um pontinho, certo? E agora que o fio está preso, a gente puxa ele ali atrás e fica segurando assim com a mão. E vamos subir 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais uma. 7 correntinhas. Pronto. Vamos pegar a folha. E agora a gente vai inserir a nossa agulha aqui, ó, bem na ponta de cima aqui da folhinha. Bem no centro, né, na parte de cima. Laça o fio lá atrás. Ó, vou mostrar aqui novamente. A gente vai pegar aqui entre o pontinho, ó. Insere a agulha no ponto, laça o fio e já arremata com um ponto baixíssimo. E a nossa folha já está presa. Bem certinho. E agora vamos subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto. Já temos aqui a altura certa. Vamos puxar aqui o fio e vamos deixar uma sobra de fio aqui. Vamos passar esse fio por dentro dessa alcinha aqui para dar um nó. Puxo o fio aqui por dentro, dando um nozinho. Pronto. E aqui está essa parte pronta. Agora nós vamos ter que ajustar essa outra ponta. Vamos pegar uma agulha. Eu vou inserir a agulha aqui, ó, bem aonde a gente inseriu lá no início a agulha para laçar o fio, certo? Entre a primeira e a segunda carreira. Vou dar uma volta aqui com o fio na agulha para dar o nó. E agora sim, vamos puxar a agulha dando um nozinho. Feito isso, nós vamos inserir a agulha agora neste outro pontinho, atravessando com ela aqui por dentro da cabeça e vamos esconder então esse nozinho com o fio. Puxa bem o fio até o nó desaparecer e agora é só cortar ele. Pronto. E aqui nós já temos então o elefantinho com o cordão e vamos deixar ele separadinho para depois a gente fazer toda essa parte. Todos eles juntos, a gente vai montar todos eles de uma vez só no móvel. Este aqui, ó, do hipopótamo, ele não tem um anel mágico aqui em cima da cabeça, então é só cuidar o alinhamento aqui bem acima do topo da cabeça para que ele fique na mesma posição que o elefante. E agora é só fazer o mesmo com os outros bichinhos, cuidando para que fiquem na mesma posição. A girafinha eu já fiz aqui, ficou na mesma posição e o fio fica ali entre as anteninhas. O macaquinho vai ser um pouco diferente, então eu vou fazer aqui com vocês também. Vamos prender primeiro esse bracinho dele aqui, ó, desta forma, com a mãozinha ali atrás da orelha. E com uma agulha e o mesmo fio utilizado para tecer o corpinho, nós vamos inserir esta agulha aqui por trás da cabeça, saindo ali bem próximo ao bracinho. Ó, e eu vou cuidar para ficar aqui mais nesta parte atrás da orelhinha. Agora eu vou pegar o pontinho aqui do lado e dar um nozinho nesse fio. Puxa bem ali para esconder o nó.
E então vamos dar uns pontinhos no braço, prendendo ele aqui do lado da cabeça. Então é só inserir a agulha aqui por entre os pontos do bracinho e ir prendendo na cabecinha. E aí faz quantos pontinhos forem necessários para ele ficar com a posição certinha. Ó, já tá ficando do jeitinho que eu quero. Vou subir mais um pouquinho ali o braço, prendendo ele mais acima, bem próximo à orelha, para que a mãozinha fique mais levantada. E aí, depois que estiver na posição certinho, é só sair com esse fio bem lá no local onde a gente iniciou com o fio. E vamos dar um nozinho aqui, então, para finalizar aqui esta parte. Prende bem. E agora eu só vou cortar aqui o fio para igualar as pontas. E com a agulha mesmo nós vamos esconder esse nozinho, puxando o fio aqui por dentro da cabecinha, né? Só puxar o fio. E agora é só cortar as pontas. Então agora já estamos com o nosso macaquinho com o braço levantado, na posição certinha, e aí sim podemos fazer agora a mesma coisa que a gente fez com os outros, só que nós vamos pegar aqui na mão dele. E para o macaquinho nós vamos utilizar duas folhas. Uma nós vamos prender bem na ponta das nossas correntinhas. Vamos inserir então a agulha aqui bem em cima, no centro da folha, laçar o fio e prender com um pontinho. E agora vamos subir 5 correntinhas. Subi 4, falta subir mais uma correntinha, eu acho, para ficar um tamanho bom. Então, eu vou fazer mais uma correntinha. Pronto, fiz as 5 correntinhas, vou puxar o fio e agora nós vamos deixar esse fio bem longo, porque nós vamos inserir na mão dele e depois seguir fazendo correntinhas. Então, vamos cortar aqui o fio, puxa, não precisa dar o nó aqui. Pronto. Essa ponta aqui, que ficou lá do início, a gente vai arrematar aqui nos pontos na parte de trás da folha. Vamos inserir a agulha por entre os pontos e puxar o fio ali para deixar ele escondidinho. Pronto, agora é só cortar esse fio. Ó, ficou direitinho. Este outro aqui a gente vai utilizar. Deixa eu só ajeitar aqui a ponta do fio. E nós vamos passar essa parte do fio aqui bem no centro da mão, atravessando ela, saindo do outro lado da mãozinha. Pronto, posso soltar da agulha. E agora, com a agulha de crochê, nós vamos inserir a agulha em um pontinho aqui, ó, na frente do fio. Laça o fio lá atrás, trazendo aqui para frente. Vamos seguir com 7 correntinhas já na sequência. Fiz as 7 correntinhas, agora eu vou inserir a minha agulha aqui na outra folha, laçar o fio e arrematar com ponto baixíssimo. E segue com mais 5 correntinhas. Pronto. Agora eu já posso puxar aqui o fio. E aqui está, então, a nossa
correntinha com as folhinhas. Vamos cortar esse aqui que a gente deixou arrematado na folha, que eu acabei esquecendo. E o macaquinho está pronto. Eu já fiz aqui também o cordão de correntinhas no nosso leãozinho, a única diferença é que a gente pega somente aqui na juba e bem no centro, entre as orelhas. Ó, bem certinho, só pega a parte da juba, a juba estava colada. Então, aqui também está pronto e agora a gente pode fazer a montagem de todos eles. Eu vou iniciar com o macaquinho, que ele fica bem no centro, né, do nosso mobile, então fica mais fácil iniciar com ele. Aqui a gente vai precisar da agulha, só para passar o fio, ali na parte do ganchinho. Então, a gente insere a agulha ali no ganchinho, atravessando, e vamos fazer isso, acho que umas 2 ou 3 vezes, só que aí a gente já vai prendendo aqui na última alcinha da corrente. Vamos pegar aqui a última alcinha e passar o fio aqui dentro dele. Puxa, apertando bem, e passa novamente, mais umas 2 vezes. Não pega pela frente aqui, ó, pega pela parte de trás, sempre na mesma posição. Pronto, agora mais uma vez. E desta vez a gente vai passar ali no mesmo pontinho e já vai dar um nozinho. Vamos pegar aqui o mesmo pontinho, já vou dar uma volta aqui na agulha com o fio. E aí, quando eu puxar, já vai dar um nó. Aperta bem esse nó. E vamos dar mais uns 2 nozinhos aqui, para prender bem, para não correr o risco de se soltar. O meu fio acabou ficando um pouco curto. Na verdade, a minha agulha aqui é muito grande, então por isso que está escapando aqui da agulha. Vou dar mais um nó. E aí sim nós vamos finalizar. Pronto, aperta bem os nozinhos e aí a gente já pode cortar esse fio. Este vai ser o único que vai ser feito desta forma. Os outros têm um outro jeito de a gente colocar ali na base. Prontinho, aqui você pode colocar uma colinha de silicone líquida atrás, só para esconder a pontinha. E essa parte aqui, então, do macaquinho já está pronta. Ó, ficou bem direitinho. E agora podemos, então, fazer os outros. As outras pontas, nós temos que cuidar aqui, ó, quando a gente abre essa parte da base do mobile, nós temos que cuidar os bichinhos que são das mesmas cores para que eles fiquem longe um do outro. Então, a gente pega aqui, ó, os 2 cinzas e coloca aqui o hipopótamo nessa ponta e nesta mesma alça aqui, ó, a mesma base, a gente vai colocar o elefantinho. Também vamos utilizar a agulha agora, só para passar o fio aqui na ponta. Então, a gente insere a agulha, puxa o fio. E agora, nós vamos fazer diferente. A gente poderia fazer assim, da mesma forma que a gente fez com o macaquinho, e dar os nozinhos, né? Mas eu não quero que esse fio fique aparente, aparecendo aqui por cima da base de plástico. Então, eu quero que fique de uma forma bem discreta. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fio e vou fazer vários nozinhos. Ó, vou passar aqui a agulha por dentro para dar um nó. E aí só cuida para que esse nó fique bem próximo ali da base, ó. Puxa, segurando o nozinho até que ele fique bem próximo da base. Posso soltar da agulha agora e vamos fazendo vários nozinhos. E por que de tantos nós? Para que ele fique aqui uma bolinha de nós de um tamanho que não passe por esse furo, que ele não consiga passar ali no furo que a gente entrou com a agulha.
Então vamos fazer vários nozinhos até deixar ele grande o suficiente que ele não saia mais da base. Então eu fiz aqui 2 nozinhos, vamos fazer aqui o quantos forem necessários para que fique bem grossinho aqui essa parte dos nozinhos, que fique uma bolinha de nós. Então sempre vai cuidando, ajustando para que fique bem próximo ali, ó. Cuidando para que as correntinhas também não ultrapassem, né, não passe aqui para o outro lado. E aí nós vamos dando nós, e à medida que a gente vai fazendo um nó, a gente vai deixando ali a bolinha para o lado de dentro do nó, para que ele vá ficando bem bolinha, bem emboladinho ali. E aí vai ficando bem grossinho, dessa forma ele não vai ultrapassar ali aquele furo, não vai sair do outro lado. Então a gente faz vários nozinhos. E depois nos outros, a gente vai fazer a mesma quantidade de nós que a gente está fazendo nesse aqui, para ficarem todos iguais. Ó, aqui já não ultrapassa mais, não vai mais passar ali no furo. Vou dar mais alguns nozinhos aqui, vamos ver. Acho que mais um até é suficiente. Eu já perdi as contas, mas eu acho que eu fiz aqui uns 6 ou 7 nós. E já está bem preso e já formou ali uma bolinha que não passa mais ali no furinho. Então é só cortar esse fio e está pronto, olha só. Ficou uma bolinha ali em cima, não tem como ele passar mais no furo, então está bem preso aqui o nosso hipopótamo. E aqui também, se quiser colocar uma colinha, para ele ficar mais fixado ali e não correr o risco de desmanchar nenhum dos nozinhos, melhor. Então essa parte do hipopótamo está pronta. Agora nós vamos fazer o mesmo para cada um dos outros bichinhos. Vamos pegar aqui a outra ponta dessa mesma base para colocar o elefantinho, que é da mesma cor cinza, para eles ficarem bem distantes. E vamos fazer a mesma coisa aqui, fazer vários nós. Já estou aqui com praticamente todos prontos, falta só esse aqui da nossa girafinha, para a gente finalizar então essa parte. Vou fazer mais esse aqui então com vocês e vamos contar aqui quantos nós serão necessários. Já fiz 5 nós. E eu acho que mais 2 está pronto. Este é o sexto. E aqui foi o sétimo nó. Então, com 7 nós, fica certinho aqui o tamanho. E aí é só cortar. Caso o fio que você utilizar aí seja um pouco mais grosso, não precisa talvez dar tantos nós. Mas um fio mais grosso não vai ficar tão delicado quanto este.
Aqui estão, então, todos os bichinhos já posicionados. E agora é só montar, então, a estrutura do mobile. Vou tentar fazer um vídeo para mostrar para vocês como fica. Aqui está, então, todos os bichinhos na base do mobile e precisamos, então, colocar na estrutura. Ficou bem bonitinho, né, a posição deles. Ó, o macaquinho fica pendurado. E aqui em cima vai a caixinha musical. A gente pendura a base do móvel dessa forma e depois colocamos na estrutura. Aqui é a parte da estrutura que vai no berço, já montada. E aí é só pendurar o nosso mobile aqui na ponta. E está pronto. E o nosso mobile safari ficou um amor, não é mesmo? O que você achou? Me conta nos comentários. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula.